Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de sinastria aqui do YouTube. Já deixe seu joinha aí no início do vídeo e eu vou deixar também aqui embaixo o link das minhas redes sociais para vocês poderem acompanhar vários outros conteúdos complementares por lá. Então vamos lá pessoal, hoje nós vamos começar a playlist de Vênus aqui no canal. E começando sempre, pela última casa do mapa. E hoje especificamente, então, será sobre Vênus em sobreposição, a casa 12. E aqui a gente já começa tendo a perspectiva do que será o papel da Vênus dentro da nossa sinastria. Para este astro, vai ser muito importante que vocês compreendam qual que será o foco do amor dentro desse relacionamento. Então, basicamente, a Vênus, onde ela estará posicionada dentro de uma sinastria, falará sobre qual é o tema desse relacionamento que precisa ter uma nutrição de amor, de afeto, de afeição, para que vocês consigam caminhar tranquilamente. E daí, dependendo ali se esse astro recebe quadraturas e oposições, ou trígonos e sextis, a gente consegue ter uma noção de se o casal terá dificuldade ou não de exercer ali a manutenção que aquela casa vai precisar. Como eu sempre repito em muitos outros vídeos aqui sobre casa 12, esse é um posicionamento que pode indicar casais extraconjugais, amantes, que pode falar ali sobre um amor que é secreto, sobre sentimentos envolvendo uma pessoa na qual você não pode assumir, ou sequer se confessar para a pessoa. Então, não necessariamente vocês não poderão ficar juntos porque tem algum terceiro envolvido. Para esse posicionamento específico, isso não é regra. Eu vejo muitas sinastrias de pessoas com Vênus na casa 12, só que elas não se assumem porque elas meio que não querem. Tem alguns problemas assim pessoais que as pessoas acabam não assumindo, mas dificilmente vai ter um terceiro. Não é regra, como eu falei, mas dentro da composição da sinastria a gente pode ver outros indícios. Porque normalmente um casal que tem uma sobreposição de casa 12, de casa 8, nunca é uma coisa só, sabe? Difícil assim isso acontecer. Então sempre tem várias outras coisas que já corroboram, e a natureza faz o seu papel de uma forma muito única, né? Mas é muito mais comum eu ver sinastrias de casais com essa sobreposição que ou demoraram muito tempo para se confessar, que se gostavam, sabe? Que tinha ali um sentimento a mais envolvido. E daí ficava uma ladainha, assim, de flerte, de jogos de interesse, sabe? Mas ninguém realmente se declarava. Então, a primeira coisa que a gente vê é essa demora dentro da confissão desse amor, desse sentimento. Ou até são casais que eles não são publicamente assumidos. Então, por algum motivo, eles têm um lance, eles têm uma coisa assim de amantes, mas ninguém sabe, entendeu? Daí tem, nossa gente, eu já vi assim muitas histórias, diferentes histórias, por diferentes motivos. Então não é alguma coisa que a gente consegue falar propriamente, por tal motivo vocês não vão querer se assumir. Porque na verdade, no fundo, não tem motivo. É uma crença limitante que esses casais acabam colocando dentro da própria cabeça. É uma situação bem louca. Inclusive, até a manifestação de algumas situações, tipo assim, de irem em dates, se encontrarem em dates, mas por algum motivo, o casal, ele sentia um sentimento de que ninguém podia saber que eles iam se encontrar. Mesmo ambos sendo solteiros, não devendo nada pra ninguém. Então, vocês podem sentir muito esse sentimento de que é algo que ninguém pode saber. E é bem complicado aqui, né, gente? A gente tá falando sobre a Vênus. A Vênus é o amor que nós expressamos. E ela está numa casa escondida da pessoa da casa, escondida da própria Vênus, porque nem a Vênus consegue entender qual que é o sentimento que ela tá sentindo. E se não houverem outras coisas dentro de uma sinastria, por exemplo, que indiquem que o casal terá uma ativação de imagem pública sendo vista, ou seja, na casa 10, na casa 1, que é o ascendente, pode ser que eles fiquem nessa ladainha, assim, de não quererem se assumir ou de cortarem contato porque, sente sentimentos estranhos por aquela pessoa e não quer falar pra pessoa também.
E caso vocês já sejam um casal, ao longo do tempo, vocês podem perceber que o foco vai começar a ser a pessoa da casa. Então, a Vênus, ela meio que começa a se omitir dentro dessa relação para conseguir nutrir aqui as particularidades, a individualidade da pessoa da casa. E a pessoa da Vênus, ela acaba se doando amorosamente, muito profundamente para a pessoa da casa, porque essa casa eu já mencionei em outro vídeo, ela fala sobre os nossos atos altruístas. Então a pessoa da Vênus, ela vai assim despejar muito amor para dentro dessa casa, para a pessoa da casa, e ela meio que vai negligenciar certas vontades próprias. E se essa Vênus estiver recebendo quadraturas e oposições, esse ato de se doar vai ser muito tóxico para a pessoa da Vênus. A pessoa da Vênus, ela vai se sentir completamente negligenciada nessa relação. Por isso que a questão dos trânsitos é sempre muito importante. Eu sempre aviso isso em todos os vídeos. Só que aqui eu não consigo me aprofundar com vocês a forma como isso vai se manifestar se eu não for, né, analisar uma sinastria verdadeiramente para entender os trânsitos que essa Vênus está fazendo com quais planetas, quais casas estão se comunicando aqui com essa casa 12, né? Então tem todo um jogo que a gente precisa entender para que a gente consiga trazer aqui um pouco mais da forma como a pessoa iria se sentir dentro desse posicionamento aqui sendo negligenciada, sabe? Já se ela estiver recebendo trígono 16x, pode ir para um viés mais positivo aqui, porque a Vênus, ela vai ser reconhecida por esses atos altruístas. Então, não vai ser tão tóxico assim, apesar de que ela ainda vai ter um pouco de sentimento de que se doa mais do que recebe de volta. Aqui a gente também pode ver que a pessoa da Vênus, ela idealiza muito a pessoa da casa, como se a pessoa da casa ela fosse o par ideal que ela sempre sonhou, no sentido literal de sonho, porque essa casa, ela também fala sobre os nossos sonhos, aquilo que a gente sonha, no sentido literal de sonhar. Ou seja, é como se o nosso subconsciente ele quisesse transmitir mensagens para a gente através dos sonhos, para que a gente consiga ter clareza sobre essas coisas que estão na casa 12, que estão ali no nosso subconsciente, através desses sonhos. É uma linguagem de comunicação que a casa 12 tem com a gente. Então, a pessoa da Vênus também ela pode sonhar muito com a pessoa da casa, no sentido literal, de estar sonhando, e no sentido figurativo, de sonhar que a pessoa da casa é uma pessoa idealizada, perfeita, que ela é tudo aquilo que ela sempre quis para a própria vida. E, inclusive, até meio que um pouco deste motivo que a pessoa da Vênus ela acaba não confessando esse amor, esse sentimento, porque ela meio que também tem consciência de que ninguém é perfeito, mas também não quer estragar a imagem que aquela pessoa tem para ela. Fica muito esse viés de pensamento. Inclusive, esse posicionamento, ele pode indicar um casal que possui um amor e às vezes não é correspondido. Às vezes, uma das partes realmente não gosta do parceiro em questão, ou às vezes ambos se gostam, mas não é correspondido na situação material, né? Então o casal acaba não se assumindo. Essa aqui é uma conexão assim muito espiritual. É como se você conhecesse a pessoa cujo a Vênus cai na 12 e você sentisse uma conexão assim que é muito diferente. É uma conexão que não é tão sexual, que não tem tanto esse viés assim carnal. E daí vocês ficam um pouco obcecados aqui com o outro. Não é tão profundo quanto outros posicionamentos. A Vênus na 12 ela é um pouco mais leve, mas pode sim ter aqui a tendência de vocês acabarem gerando um pouco essa obsessão por sonharem muito um com o outro, pensarem muito à noite um com o outro. Então, acaba gerando uma certa obsessão, mas é diferente de um Sol na 12, de um Marte na 12. Marte na 12 eu acho que é muito mais forte do que esses outros dois posicionamentos. Uma Lua na 12 também. A Lua na 12, nossa, é arrebatadora. Mas a Vênus na casa 12, ela é um pouco mais comum de se encontrar.
Por isso que ela não... E se encontrar, inclusive, dentro de sinastrias cujos casais são assumidos. Então, ela não tem tanto esse QI, assim, de ser um relacionamento muito duro, muito pesado, por conta da questão de não conseguir dar certo. A Vênus na 12, ela dá certo. E quando eu falo dar certo, é no sentido de se assumir, tá bom, gente? Então, normalmente a Vênus na 12, ela tem maiores tendências de que vocês consigam se assumir por aí, caso vocês ainda não sejam um casal. E se lembram que lá no início eu também falei que vocês podem não assumir seus sentimentos um para o outro? Aqui também pode acontecer de vocês não confiarem nos sentimentos um do outro. Então, vocês até podem falar sobre o que cada um sente dentro dessa relação, mas ninguém confia. E volta e meia, vocês podem ver que vocês vão expressar muito esse amor e em outros momentos vocês não vão expressar. E isso vai ser muito frustrante a longo prazo, porque vocês vão sentir que vocês não conseguem fixar aqui qual que é a perspectiva que a outra pessoa tem de você. Então, não é que necessariamente a pessoa deixou de te amar, mas é que você está pensando isso. Então, você está cocriando isso para si e para sua relação. E se a gente fica nesses pensamentos obsessivos, a gente vai moldando pequenas ações nossas que vão aqui se divergindo daquilo que a gente quer transmitir. Porque no nosso subconsciente nós estamos pensando coisas opostas. E ninguém é bobo. A pessoa da Vênus, ela vai notar que você não está confiando nela, que tem alguma coisa ali que você está querendo resolver, mas que você não fala. Então você acaba realmente trazendo um problema para a relação que não existe. Normalmente é a pessoa da casa que tem esses pensamentos mais obsessivos, assim, de ficar pensando, será se ela ainda gosta de mim? Ou será se ela ainda gosta, sabe? E daí ela fica cocriando essas manifestações de discussões sobre esse tema na relação. Aqui a gente também pode notar que a pessoa da Vênus, ela tem, assim, muito carisma pela pessoa da casa, num sentido de que ela vai amar certos comportamentos estranhos da pessoa da casa. Porque a casa 12 fala sobre comportamentos nossos que são meio compulsivos e que socialmente não são bem aceitos. E a pessoa da Vênus, ela vai enxergar muito bem isso e ela vai aceitar. Que são comportamentos que nós temos normalmente quando nós estamos em ambientes isolados, né? Porque a casa 12 fala sobre ambientes isolados. E para a pessoa da Vênus, isso não vai ser um problema, sabe? Vai ser uma coisa que ela vai aceitar, que ela vai tentar nutrir amorosamente, porque ela sabe que, no fundo, a pessoa da casa tem problemas com isso. Para os casais já assumidos, vocês podem trocar muitos segredos por aí, né? Então, de vocês expressarem para o outro um lado de vocês que poucas pessoas conhecem. Justamente porque vocês têm essa dinâmica de não se julgarem, né? Então, vocês podem se sentir confiantes para poder expressar esses problemas. Só que vai acontecer aqui, talvez, se essa Vênus estiver recebendo quadraturas e oposições, tem uma maior tendência de, no futuro, vocês jogarem esses mesmos segredos um na cara do outro, ou de usarem como uma moeda de troca. Então, tipo assim, toma cuidado que eu sei isso sobre você, então é bom que você me trate bem, entendeu? Então pode acontecer, se for uma sinastria mais conturbada, tiver outros indícios. Aqui também pode acontecer desse casal sofrer algum problema em algum momento de terem traições envolvidas na relação. Mas já deixo um adendo que, apesar dessa tendência, pode ser que não aconteça, porque para que uma traição aconteça, nós temos que analisar Urano, Netuno. Então são outros planetas que fogem aqui dessa abordagem, mas aqui pode acontecer e tem uma maior tendência quando envolve a Vênus, porque a casa 12 ela já é regida por Netuno, né? Então são indícios que a gente consegue analisar. Mas, para que a Vênus na 12 especificamente aconteça isso, precisa ter mais coisas na sinastria para corroborar.
Aqui vai ser um casal também que vai curtir muito ficar em isolamento junto, porque essa casa fala disso, né? Então, vão gostar de ficar no quarto juntos, em lugares que são únicos seus. Vocês podem até ter um ambiente, um local específico que vocês sempre se encontram, sempre nesse local. E inclusive de vocês acabarem adquirindo manias um do outro. Então, eu já comentei aqui nesse vídeo a respeito das manias que a pessoa da casa pode ter, que a Vênus pode gostar, apesar de serem manias meio estranhas. E com o tempo vocês podem perceber que vocês começam a adquirir manias um do outro. Tem que cuidar aqui com essa sobreposição para vocês não esquecerem da individualidade que vocês têm. Principalmente se vocês tiverem uma sinastria com ênfase de casa 12, ou seja, vocês têm essa Vênus aqui na casa 12, tem outros planetas junto com ela. E daí na casa 12 da outra pessoa também tem sobreposições de casa 12. Então vai ter uma sinastria aqui com ênfase de casa 12 ou de casa 8. Então é bom sempre tomar cuidado com a questão da individualidade, praticarem a individualidade, praticarem momentos de terem períodos do dia separados para vocês praticarem as coisas que vocês gostam de forma separada, os hobbies de vocês, exercerem os hobbies de vocês. Senão vocês podem sentir que a intensidade de estarem se sufocando e estarem sempre juntos, não necessariamente no sentido de não querer desgrudar da pessoa, mas no sentido de que vocês fazem tudo juntos e é tão automático para vocês que vocês nem percebem. E quando vocês estão separados é estranho, porque vocês não sabem viver separadamente. Então, tomem cuidado com isso, respeitem essa questão dos limites, então imponham, na verdade, limites, porque vocês meio que vivem essa frequência no automático. Então, criem um cronograma semanal, diário, para que vocês façam hobbies separadamente um do outro. Ainda mais se vocês trabalharem juntos. Então, exerçam bastante esse exercício por aí. E aqui a gente também, dentro dessa casa, fala sobre espiritualidade. Pode ser que vocês tenham o mesmo tipo de espiritualidade, exerçam o mesmo tipo de espiritualidade, então sejam da mesma religião, ou pelo menos tenham os mesmos ideais de religião parecidos. E caso não, é uma casa que vai falar sobre a respeitabilidade sobre isso. Porque a Vênus está tocando essa casa, então é como se a Vênus ela tentasse enxergar o lado espiritual dentro da óptica da pessoa da casa. E vai ter muita compaixão aqui envolvida, tá? Porque a pessoa da Vênus, ela normalmente vai ser bem receptível, assim, a forma como a pessoa da casa vai exercer a sua própria espiritualidade, que daí vai depender do signo envolvido, né? Inclusive, vocês podem gostar de praticar algum tipo de ato religioso juntos, às vezes tendo algum tipo de altar em casa, ou fazendo uma yoga, ou indo para um retiro espiritual. Então, vão ser atividades que, se vocês não exercem, pode ser que vocês se redescubram por aí tentando fazer alguma coisa juntos. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu nome é Camila Bratz. Se inscreve para mais curiosidades sobre sinastria e me deixa aqui embaixo o seu depoimento sobre esse posicionamento na sua sinastria.